falar em vacina, ontem foi o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que prestou depoimento à CPI da Covid-19 no Senado Federal. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a primeira oferta da vacina Coronavac foi feita ao Ministério da Saúde em julho do ano passado. Ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Segundo o pesquisador, o Instituto não teve resposta do governo federal e fez uma nova proposta em outubro. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio desse ano. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia confirmado a compra do imunizante, foi desautorizado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Dimas Covas afirmou à CPI que se o governo federal tivesse fechado acordo ainda no ano passado, o Brasil poderia ser pioneiro em vacinar a população. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Essas posições políticas de lado a lado prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil? Impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. Poderia ter sido amenizada? Poderia sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares. Parlamentares da base governista na CPI afirmaram que, embora o Instituto tivesse doses disponíveis da Coronavac em dezembro do ano passado, o calendário de vacinação teria atrasado de qualquer maneira, já que a liberação do uso emergencial da vacina só foi dada pela Anvisa em janeiro deste ano. Não houve, por parte do governo, em nenhum momento, qualquer espécie de impedimento à contratação dessa vacina. Foi um depoimento, Alivaldo, considerado mais técnico e mais contundente, segundo o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, esse de ontem, do médico Dimas Covas. É verdade. Além desse aspecto aí que foi abordado na reportagem, um outro elemento durante lá o debate com os senadores, que também chamou a atenção, Nádia, foi exatamente a previsão técnica aí, com base científica, de que o Brasil, nessa condição atual de debilidades nas relações institucionais e até na oferta de vacina, é provável que esse enfrentamento com alto índice de casos e até de óbitos ainda perdure no Brasil por todo o ano de 2021, podendo chegar ao princípio de 2021 a 22, Alivaldo. Mesmo o Ministério da Saúde já tendo anunciado várias vezes, ainda quando Pazuello era ministro, que até o final do ano todos os brasileiros estarão vacinados. Mas a gente ontem ouviu no depoimento do presidente do Butantan que por um mês o Butantan ficou parado sem produzir nenhuma dose de vacina porque não recebeu o ingrediente farmacêutico ativo da China, e o diretor do Butantan considerava isso também por causa das declarações que podem ter soado politicamente de uma forma errada na China por parte do governo brasileiro. A expectativa do Ministério da Saúde, inclusive, é de reduzir o repasse para os estados em 8 milhões de doses, agora no mês de junho. Então, realmente, de 21 para 22, a gente pode estar ainda num cenário da vacinação correndo ainda no nosso país e sem, vamos imaginar aí como é que vai ser o controle da pandemia. Se Deus quiser, nós alcançaremos esse dia.